Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Salmo 32, verso 6. Nem todos os homens são santos, quem dera. Os ímpios são a grande maioria da raça humana. E todos os homens que são, até certo ponto, santos, não são igualmente santos. O homem que teme a Deus e deseja verdadeiramente conhecê-lo tem alguma pouca medida de santidade. O homem que tem começado a confiar no Salvador, o qual Deus colocou como a grande propiciação pelo pecado, tem uma abençoada quantidade de santidade. O homem cuja comunhão com Deus é constante, cujas sérias orações e lágrimas penitenciais são frequentemente observadas pelo grande Pai, e o qual suspira por um mais completo e mais profundo conhecimento do Senhor, este homem é santo em um sentido mais alto. E aquele que, por uma companhia contínua com Deus, tem se tornado como ele, sobre quem a imagem de Cristo foi fotografada, pois ele olhou para ele por tanto tempo e se alegrou nele tão intensamente, ele é um homem santo. O homem que acha seu Deus em todo lugar, que vê ele em todos os trabalhos de suas mãos. O homem que leva tudo a Deus, quer que seja algo feliz ou calamitoso. Este é o homem santo, o homem que procura a Deus por tudo, toma cada pedido para o trono da graça e toda petição para o assento da misericórdia. O homem que não poderia viver sem seu Deus, para quem Deus é sua alegria excelente, a ajuda e a saúde do seu semblante, o homem que permanece em Deus. Este é o homem santo. Este é o homem que deverá habitar eternamente com Deus, pois ele teve a santidade dada para si e, no bom tempo do Senhor, ele deverá ser convocado para aquele abençoado lugar onde ele deverá ver Deus e se alegrará diante dele por toda a eternidade. Julguem-se a si mesmos, queridos, por estes testes, se você é santo ou não. Deixe que a consciência faça um trabalho correto neste assunto. Possivelmente, enquanto estou falando, você pode ser ajudado a realizar este muito necessário trabalho de autoexame. O texto em si mesmo é um teste pelo qual nós podemos dizer se estamos entre os santos. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Nessas palavras, nós temos a marca universal dos homens santos, eles oram a Deus. Então nós temos um motivo poderoso para orar. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. E em seguida, nós temos a ocasião especial onde a oração é mais útil, a ocasião na qual os santos se beneficiam abundantemente. Eles deverão orar a ti a tempo de te poder achar. Todos esses pontos são muito dignos da nossa mais séria consideração. A marca universal da santidade. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Quando o homem está começando a ser santo, este é o primeiro sinal de mudança que está sendo trabalhado nele. Pois eis que ele está orando. Atos 9:11 diz sobre o apóstolo Paulo quando se converteu. Oração é a marca da santidade em sua infância. Até que ele tenha chegado aos pedidos e às petições, não podemos ter certeza alguma de que a vida divina está nele. Podem existir desejos, mas se eles nunca se tornam em orações, nós podemos temer que eles sejam como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo passam. Podem existir alguns sinais de pensamentos santos no homem, mas se esses pensamentos nunca se aprofundam em oração, nós podemos temer que os pensamentos sejam como a semente jogada sobre a dura estrada, a qual os pássaros do ar irão em breve devorar. Mas quando o homem vem a um real acordo de súplica com Deus, quando ele não pode descansar sem derramar seu coração ao trono da misericórdia, você começa a ter esperanças que agora ele é, de fato, um homem santo. A oração é o suspiro de vida no crente recém-nascido. A oração é o primeiro choro pelo qual é reconhecido que a criança recém-nascida realmente vive. Se ele não ora, você pode suspeitar que ele tem somente um nome pelo qual viver e que ele não possui verdadeira vida espiritual. E como a oração é a marca da santidade em sua infância, é igualmente a marca da santidade em todos os estágios do seu crescimento. O homem que tem mais da graça orará mais.
Tome minha palavra como certa quando falo que quando vocês e eu temos mais da graça, nós podemos julgar isso pelo fato de que existe mais oração e louvor em nós do que existia antes. Se você ora menos do que uma vez já orou, então julgue-se como menos piedoso, como tendo menos comunhão com Deus, como menos de fato santo. Não conheço melhor termômetro para a temperatura espiritual que este, a medida da intensidade de sua oração. Não estou falando sobre a quantidade dela, pois existem alguns que, por serem pretensiosos, fazem longas orações. Estou falando sobre a realidade dela, a intensidade dela, a veracidade dela. Oração é mais bem medida por seu peso do que por seu tamanho e largura. E na proporção que você cresce na graça, você irá crescer em oração. Dependa dela. Quando o Filho de Deus alcança a medida da estatura completa de um homem em Cristo, então ele se torna como Elias, um poderoso homem em oração. Um homem como esse na igreja pode salvá-la da ruína. Vou ainda mais adiante e digo que tal homem em uma nação pode trazer bênçãos indizíveis sobre esta. Ele é um homem mais santo enquanto obtiver mais poder com Deus em suas petições secretas. E aquele que tem mais poder com Deus em suas petições secretas tem isto, pois ele abunda em santidade. Todo aquele que é santo orará ao Senhor, seja ele um bebê na graça que balbucia algumas frases quebradas ou um forte homem em Cristo que lança a mão sobre o anjo da aliança com a poderosa determinação de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. As orações podem variar à medida que o grau de santidade difere, mas todo homem santo tem, do começo ao fim da sua vida espiritual, esta marca distintiva: eis que ele ora. Adiante, caros amigos, a oração verdadeira é uma marca infalível de santidade. Se você não ora, lembrem-se daquele velho ditado: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Você sabe o quão frequentemente tem sido o caso das maiores confissões de santidade terem sido algumas vezes acompanhadas pela prática dos mais mortais vícios. Por exemplo, onde quer que a doutrina da perfeição humana seja guardada, ali tem sido quase sempre produzida horríveis devassidões, desesperadas imundícies da carne que são desconhecidas a todas as outras doutrinas menos essa. De forma semelhante, tenho conhecido pessoas que se tornaram, como elas mesmas dizem, tão conformadas à mente de Deus, tão perfeitamente em acordo com a vontade divina, que elas não sentem a necessidade de orar. Isto é o diabo de branco, nada além disso. E o diabo de branco é mais diabólico do que quando ele está vestido de negro. Se alguma coisa levar-lhe ao enfraquecimento na oração, ou se abster completamente da oração, é uma coisa perversa, não importa o disfarce que coloque nela. Porém, onde quer que exista a real oração na alma, tome como certo que o desejo santo e persistente no Espírito comprova que ainda há vida no Espírito. Se o Senhor permite a você orar, peço-lhe, não se desespere. Se você tem que orar com muitos gemidos, suspiros e lágrimas, não pense menos de suas orações por essa razão. Ou, se você pensar menos delas, o dia virá quando você vai considerar como melhores suas orações quebradas do que de quaisquer outras. Tenho conhecido o que vem do trono da graça quando sinto que não orei em nada. Tenho desprezado minha oração e chorado por cima disso, e ainda assim, algum tempo depois, olhando para trás, tenho pensado: desejaria orar como orei quando eu pensei que eu não tivesse orado em nada. Nós, geralmente, somos pobres juízes de nossas próprias orações, mas esse julgamento devemos fazer. Se o coração suspira, chora, anseia e apela a Deus, tais suspiros e sinais nunca estiveram em um coração não regenerado. Essas flores são exóticas. A semente na qual elas crescem deve vir dos céus. Se você ora uma verdadeira oração espiritual, isso deve ser, de fato, uma certa marca de que o Espírito de Deus está empenhando-se em você e que você já é um filho de Deus. Mais uma vez, amados, a oração é natural ao homem santo. Penso que é uma boa coisa ter horários certos para oração, mas estou certo de que seria uma terrível coisa confinar a oração a algum tempo ou estação, pois para um homem santo a oração vem como respirar, como suspirar, como chorar. Você tem talvez ouvido do pregador que costumava colocar na margem dos manuscritos dos seus sermões: clame aqui.
Este é um tipo muito pobre de clamor que pode ser feito a pedido. Dessa forma, você não pode produzir a intensidade da oração a um pedido. Isso deve ser uma emanação natural do coração renovado. Jacó não podia sempre ir e passar a noite em oração. É possível que ele nunca tenha passado uma outra noite inteira em oração em toda a sua vida, depois daquela memorável noite. Mas quando ele passou aquela noite ao ribeiro Jaboque, ele não podia fazer outro tipo de oração. Como Lutero disse, oração bombeada de algum lugar é um pouco melhor do que a água bombeada dos porões de um navio. O que você necessita é a oração que flui livremente de você, como uma fonte que jorra de uma rocha quebrada. Oração deveria ser o desabafo natural da alma. Você deveria orar porque você deve orar, não porque o tempo determinado para a oração chegou, mas porque seu coração deve clamar ao Senhor. Mas, diz um, algumas vezes eu não sinto que eu consigo orar. Nesse momento, de fato, é que você mais precisa de orar. Este é o tempo quando você deve insistir na oração, pois há algo infelizmente errado com você. Se quando o tempo chega para você se aproximar para perto de Deus, você tem a oportunidade e o tempo livre para isso, mas você não sente nenhuma inclinação para o exercício santo, dependa no fato de que tem algo radicalmente errado com você. Existe uma doença mortal no seu sistema e você deveria, de uma vez, clamar ao médico celestial. Você tem necessidade de clamar: Deus, eu não consigo orar, tem algo estragado e misterioso em mim. Existe algo que me aflige. Vem, ó Senhor, e me corrige, pois eu não posso continuar a permanecer em uma condição sem oração. Um estado sem oração deveria ser uma condição infeliz e miserável para um filho de Deus. E este não deveria descansar até que achasse mais uma vez aquele espírito que pode verdadeiramente se derramar diante do Deus vivo. Quando você está em um estado correto de coração, orar é tão simples quanto respirar. Eu me lembro de estar na capela do Sr. Roland Hill, em Water-on-the-Wade, e parar na casa onde ele costumava morar. Eu disse a um amigo que conhecera o bom homem: onde o Sr. Hill costumava orar? Ele respondeu: bom, meu caro senhor, não sei se posso lhe dizer isso. E se você me perguntasse onde ele não orava ou quando ele não orava, estaria impossibilitado de lhe falar. O querido e velho cavalheiro costumava andar para cima e para baixo daquela cerca dourada, e se alguém estivesse fora da cerca, ouviria ele orando enquanto caminhava. Em seguida, ele subia a rua e continuava orando todo o tempo. Depois que ele tivesse feito isso, ele voltaria novamente orando todo o tempo. E se ele fosse para dentro de casa e sentasse na sua escrivaninha, ele não era muito um homem de ler, mas você o encontraria repetindo algum verso de um hino, ou ele estava orando por Sarah Jones, que estava doente, ou ele clamaria por Tom Brown, que estava recaindo no erro. Quando o velho homem estava em Londres, ele subia e descia a rua Blackfriars, parava e olhava para uma janela de uma loja, uma vitrine, e se alguém estivesse ao seu lado, encontraria que ele ainda estava orando, pois ele não conseguia viver sem oração. Isso é como um homem santo se torna. No fim, começa a ser natural para ele orar assim, como é respirar. Você não nota o dia inteiro quantas vezes você respira. Quando você chega em casa à noite, você não diz: eu respirei tantas vezes hoje. Não, claro que você não percebe a sua respiração, a não ser que tenha asma. E quando o homem tem asma em oração, ele começa a notar a sua oração. Mas aquele que está em boa saúde espiritual respira livremente, como uma alma viva diante do Deus vivo. E sua vida se torna uma sessão contínua de oração. Para tal homem, a oração é um exercício muito feliz e consolador. Não é uma tarefa, nem esforço. Sua oração, quando ele é verdadeiramente santo e vive perto de Deus, é um prazer intenso. Quando ele pode se afastar dos negócios por alguns silenciosos minutos de comunhão com Deus, quando ele pode mover-se em segredo do barulho do mundo e ter um pouco de tempo sozinho, estes são os prazeres de sua vida. Estes são os prazeres que nos ajudam a esperar com paciência através dos longos dias do nosso exílio até que o Rei deva voltar e nos levar para casa para habitar com Ele eternamente. Essas orações dos santos, contudo, podem se apresentar de muitas formas. Algumas orações têm a boa forma da ação, e um ato pode ser uma oração. Amar nossos companheiros
e desejar o seu bem é um tipo de prática consolidada de oração. Existe alguma verdade naquele par de versos muito citados por Coleridge: aquele que melhor ora, melhor ama, a todas as coisas pequenas e grandes. Chega a ser uma oração a Deus, pregar o Evangelho, tentar ganhar um errante ou colocar uma criança em seus joelhos e falar-lhe sobre o Salvador. Tais atos são frequentemente as mais aceitadas orações, mas quando você não pode agir assim, é bom derramar seu coração diante do Senhor em palavras. E quando você não pode fazer isso, é doce sentar bem parado e olhar para Ele, e assim como os lírios derramam sua fragrância diante dele que os fez, assim você faz, mesmo sem falar. Adorar a Deus naquela adoração profunda que é muito eloquente para a linguagem, aquela santa proximidade a qual, por ser tão próxima, não ousa pronunciar algum som para que não quebre o encanto do silêncio divino que ela carrega. Congelamento da boca, mas fluidez da alma, é geralmente uma boa combinação na oração. É uma abençoada oração se deitar em seu rosto em silêncio diante de Deus, ou suspirar e chorar, gemer e lamentar à medida que o Espírito Santo lhe mover. Isso tudo é oração, não importa a forma que assuma, e é o sinal e a prova da verdadeira vida de um crente. Penso que já disse o suficiente sobre aquele primeiro ponto. A marca universal da santidade é oração. Agora, existe no texto um poderoso motivo para a oração. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. O motivo parece ser, primeiramente, porque Deus escutou tão grande pecador como Davi era. Possivelmente, você sabe que esta passagem é muito difícil de interpretar. Parece ser simples o bastante, porém existem muitas interpretações sobre ela. Na versão revisada, você irá achar na nota de rodapé: há tempo de descobrir pecados. Deixe-me ler o contexto. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de descobrir pecados. Tudo ocorre bem e o contexto parece garantir essa interpretação. Não estou certo de que esta seja a tradução correta, mas o sentido harmoniza com a tradução. Então, o que aprendemos disso? Esta lição: que Deus escutou a oração de um grande pecador. Pode existir nesta casa de oração alguém que penetrou em pecados grosseiros e graves. E esta leitura da passagem pode ser uma mensagem do Senhor para esta pessoa. Davi pecou muito tolamente e adicionou a este pecado o engano. Suas obras maléficas fazem os ímpios criticarem a piedade até o dia presente. Dessa forma, os infiéis perguntam em desprezo: este é o homem segundo o coração de Deus? Foi um pecado horrível que ele cometeu, mas veio a ele um tempo de se deparar com o seu pecado. Seu coração foi quebrantado em penitência, e então ele foi a Deus, achou misericórdia e disse: com efeito, que era tão maravilhoso que um desgraçado como ele poderia ser perdoado, que todo homem santo, por todo o tempo, enquanto o mundo existir, poderia acreditar na confissão de pecados ao Senhor e no poder da oração para a obtenção de perdão para a culpa. Gosto desse significado do texto, pois ele é algumas vezes necessário para nós, quando nós estamos debaixo da convicção do pecado, para que pensemos sobre tais pecadores como Manassés, Madalena, o ladrão crucificado e Saulo de Tarso. Existem ocasiões, mesmo para aqueles que são grandemente abençoados por Deus, quando nada a não ser o Salvador do pecador pode fazer algo para eles. E quando eles sentem que se não existisse salvação para o mais vil dos vis, não haveria salvação para eles mesmos. Então Deus nos dá um caso como o de Davi, que todos que são santos devem orar a Ele em tempo de achar o seu pecado. Nós devíamos ficar com medo se Davi não tivesse trilhado este caminho antes de nós. Venha, ele diz, para o de coração quebrantado. Ele que escreveu o Salmo 51. Deus me perdoou, e Ele o fez para que Ele mostrasse em mim toda a longanimidade, como por um padrão, para que aqueles que viessem depois pudessem se arrepender e crer. Outro motivo para a oração, o qual eu penso que o texto nos traz, é que todos nós precisamos de perdão diário. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Por isso,
pelo cobrir dos pecados, por este apagar das iniquidades. Queridos, espero que todos vocês orem a Deus diariamente pelo perdão dos pecados. Estou certo de que todos os santos entre vocês o fazem. Se você não comete nenhum pecado, então o Salvador cometeu um grande pecado quando ele nos deixou a oração: perdoai as nossas dívidas. Qual é a necessidade dessa petição se nós não tivéssemos ofensas para serem perdoadas? Mas para isso, ou seja, o perdão dos seus pecados, todo aquele que é santo deve orar ao Senhor. E todo aquele que é santo orará a Deus por esta razão também, a saber, porque este recebeu o perdão dos pecados. Você se lembra de quando fez sua confissão ao juiz de tudo e recebeu a absolvição dele? Você se lembra de quando, com o coração quebrantado e olhos cabisbaixos, você reconheceu seu pecado a ele e ele lhe tirou suas transgressões? Muito bem, esta é a razão pela qual você deveria sempre orar. Aquele que lhe escutou naquele tempo ainda irá te escutar. Aquele que tirou seus pecados naquele tempo, por aquele grande lavar na fonte do sangue, continuará a tirar seus pecados por aquela lavagem de pés que ele continuamente nos dá, sobre a qual Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Bendito seja Deus, nós não devemos parar de orar por perdão, por mais que já tenhamos recebido perdão. Nós iremos suplicar pela renovação diária do símbolo divino da reconciliação. Se nós o recebemos quando ainda éramos pecadores, quanto mais devemos o receber agora que somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Se nós o recebemos quando ainda éramos exilados, quanto mais agora devemos receber, já que somos seus queridos filhos. Novamente, por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Isso é para dizer que tribulações vêm, pois o contexto nos ensina esta lição. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Irmãos, o Senhor cuida para nos manter orando. Não é verdade que Ele o faz por nos dar necessidades constantes? Suponha que eu tenha um amigo no qual eu era dependente e cuja associação eu amava muito, e ele falasse a mim: eu vou te dar de uma vez dinheiro bastante para que lhe durasse até essa mesma época do ano que vem. Então você pode vir me ver e receber outra porção anual. Ou como você gosta de vir à minha casa, você preferiria receber essa quantia de 3 em 3 meses? Eu responderia: eu escolho a última opção, pois assim eu poderia vir até você 4 vezes ao ano e poder jantar 4 vezes com você. Bem, então você gostaria que fosse mensalmente? Oh sim, eu gostaria de vir mensalmente e passar o dia com você a cada mês. Talvez ele diria: você não gostaria de vir todos os dias? Oh sim, eu preferiria sim. Eu gostaria de ter um lugar na sua mesa diariamente. Ou talvez você gostaria de ficar comigo para sempre, assim como o Dr. Watts fez quando ele foi até a casa do Sr. Thomas Abney para passar uma semana, e acredito que essa semana durou 28 anos, pois ele nunca saiu de lá até a sua morte. Talvez você gostaria de receber tudo da minha mão e não ter nada além daquilo que eu te der. Oh sim, meu amigo, essa dívida contínua, essa constante dependência me daria tantas oportunidades de melhor lhe conhecer, alguém que eu amo tanto, que eu gostaria que fosse dessa maneira. Vocês ouviram falar de porção do cesto? Existe uma donzela prestes a se casar e seu pai lhe diz: aqui, minha menina, vou lhe dar de uma vez várias centenas de libras. Use da melhor forma, pois é tudo o que lhe darei. Outra moça se casa e seu pai diz: te mandarei uma cesta cheia de coisas em tal dia. E então toda semana um presente chega até ela. É uma cesta cheia de presentes e está sempre vindo. Nunca chega a um fim, e esta recebe uma quantia maior do seu velho pai do que a outra recebe. Aquela que recebeu sua fortuna de uma vez só. De qualquer forma, a cesta vem, todas as vezes, com o amor do seu pai. Se isso fosse dado uma vez só e com um sentimento talvez ruim, a inimizade poderia surgir. Mas se isso vem com o amor do seu pai, 50 ou 100 vezes por ano, olhe como a afeição aumentaria entre o pai e a filha. Dê-me a porção do cesto. Você que gostaria de ir e pegar maná suficiente para uma semana, irá criar cheiro antes do fim da semana.
Eu gosto de ter o meu maná fresco todos os dias, assim como vem aquecido dos fornos do céu e pronto para o apetite celestial daquele que aprende a viver das dádivas diárias de Deus. Por isso, todo aquele que é santo orará a Deus. Ele terá problemas para levar, ele terá graça para o chamar, ele terá pesos para o elevarem, e estes pesos serão tão ajustados que, em vez de ameaçar colocar o homem para baixo, eles irão, na verdade, levantá-lo. Mais uma vez, penso que, falando amplamente, as palavras "por isso" aqui significam porque Deus escuta as orações. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ele. Agora, queridos, sempre existirá uma disputa entre o verdadeiro crente e o mero professor, o cristão nominal, sobre o assunto de Deus escutar orações. É óbvio que o mundo irá sempre zombar a ideia de Deus ouvindo orações. Um homem disse uma vez para mim: "Você diz que Deus escuta suas orações?" "Sim, eu digo isso." Disse ele: "Eu não acredito nisso." "Não," eu disse, "eu nunca disse que você acreditava nisso. E se você tivesse acreditado, eu pensaria que havia ocorrido um engano. Não espero que uma mente carnal receba a verdade de Deus." "Ó," ele disse, "não existe tal coisa como oração." Então lhe perguntei: "Você já orou, meu amigo? Você alguma vez já orou a Deus?" "Não, ele nunca tinha orado." "Muito bem, então," eu disse, "não fale nada sobre aquilo que você não conhece. Se você não sabe nada sobre oração, guarde sua língua até que você saiba, e deixe que aqueles de nós que a experimentam falem do que nós conhecemos." Se eu fosse colocado na cadeira de testemunhas amanhã, qualquer advogado em Londres gostaria de me ter como testemunha. Então, quando eu me levanto aqui, declaro solenemente que centenas e mesmo milhares de vezes Deus respondeu às minhas orações, e imploro que seja aceito como uma testemunha honesta, como se fosse colocado na mais alta corte de justiça. E eu posso levar adiante, não eu mesmo somente, mas muitos e centenas de vocês. Irmãos, me digam, Deus ouve orações? Vozes da igreja disseram sim, sim. Eu sei que Ele ouve, eu sei que Ele o faz, e vocês, povo santo, podem testemunhar disso também. Calmamente e deliberadamente, vocês poderiam me contar de tantas vezes nas quais vocês clamaram ao Senhor e Ele lhes respondeu. Eu desprezo argumentar nesse quesito, pois não é algo que deveria ser discutido. Se um homem diz que eu não tenho nenhum dos meus 2 olhos, mesmo ele falando isso, meus olhos piscariam enquanto eu o escutasse. E se qualquer um falar, Deus não ouve orações, eu sinto muito pela pobre alma que faz uma afirmativa sobre algo que ela nunca testou ou experimentou. Deus ouve orações e porque Ele as escuta, nós iremos clamar a Ele enquanto tivermos vida. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti, porque existe realidade nisto e também gera um resultado abençoado. A oração move o braço que move o mundo, apesar de que nada é posto fora do seu devido lugar por nossa oração. O Deus que ordenou os efeitos que seguem as orações, ordenou que as próprias orações fossem feitas. É uma parte do grande maquinário pelo qual o mundo gira em seus eixos, pela soberania divina. Não tenho mais tempo para falar sobre aquela parte do meu discurso, apesar de que exista muito mais a ser dito. O último ponto é um no qual gostaria de chamar sua mais séria atenção, isto é, a ocasião especial onde oração é mais eficiente. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti, a tempo de poder achar. Existe algum momento determinado onde Deus pode ser achado? Bem, em geral, é no momento desta vida mortal. Enquanto você estiver vivo aqui e orar a Deus, Ele tem prometido responder sua oração. Mesmo que seja a última hora, nem hesite em orar. As palavras de Cristo são: aquele que buscar, achará. Existe uma promessa especial para aqueles que buscam ao Senhor bem cedo, mas isso não exclui aqueles que o buscam tardiamente. Se você verdadeiramente o procura, ele irá ser achado por você. Penso também que o tempo de achar está debaixo desta dispensação do Evangelho. Deus sempre escutou orações, mas parece existir uma maior liberdade fornecida a nós em oração agora. O trono da misericórdia está descoberto e o véu está partido ao meio para que nós possamos vir com santa ousadia. Mas
Mas, além disso, existem tempos especiais para encontrar a Deus, isto é, nas visitações do seu Espírito. Tempos de avivamento são grandes tempos de oração. Quantos são aqueles que são colocados em harmonia com Deus porque se sentiram movidos a isso por um impulso celestial? Existe, como diz a palavra, um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, como está em 1 Crônicas 14:15. Assim como houve com Davi, e eles começaram então a se agitar. Concluindo, permanecerei somente neste único ponto. Existem momentos especiais para o encontro, e um desses é o momento onde o pecado é encontrado. Volte para a tradução que lhe dei anteriormente. O momento quando você encontra seu pecado é o momento em que você encontrará Deus. Por que, você diz, é uma coisa horrível para mim o fato de encontrar meus pecados? Sim, é, em si mesmo, mas é o melhor momento para se encontrar Deus. Quando seus olhos estão cegos com as lágrimas do quebrantamento, você pode olhar melhor para o Salvador. Não diga, eu me encontro tão culpado e por isso não tenho esperanças. Não, em vez disso, porque você se achou tão culpado, por isso mesmo tem esperança. Pois o Salvador veio buscar e salvar tais pecadores como você é. O momento, eu digo, quando o pecado nos encontra e quando estamos humilhados e envergonhados, é o tempo em que nós podemos encontrar nosso Deus através de Jesus Cristo. Dessa forma também, o tempo de decisão é um tempo para encontrar Deus. Alguns permanecem indecisos. Eles não decidiram se irão viver para o mundo e perecer, ou buscar a Cristo e viver eternamente. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre você e você diz a si mesmo, eu devo encontrar Jesus Cristo, eu devo buscar perdão e tomar posse da vida eterna, dê-me Cristo ou eu morrerei, você poderá tê-lo. Deus prometeu que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele será encontrado por nós. Quando você está decidido por Deus completamente e intensamente, este será para você um momento de encontro com ele. Assim será quando você vir até Deus em total submissão. Alguns de vocês ainda não abaixaram suas armas de rebelião. Vocês não podem se reconciliar com Deus enquanto sua espada ainda está em sua mão. Abaixe isto, homem. Alguns de vocês têm finas penas em seus capacetes e vocês vêm até Deus como grandes capitães. Tirem essas penas. Ele irá te aceitar em trapos, mas não em belas roupas. Ele irá te receber se você vier confessando o seu pecado, mas não se vangloriando dos seus supostos méritos, boas obras, justiça, livre-arbítrio, etc. Abaixe-se ao próprio pó, se renda a Deus. Ó, que suas misericórdias façam a todos nós flexíveis como o salgueiro diante do seu majestoso poder. Então assim teremos paz com Cristo. Acredito que é um tempo de encontro quando você vem a se concentrar. Tenho conhecido homens, às vezes, que dizem com santa determinação, estou resoluto que encontrarei Cristo, encontrarei salvação e tudo pode acabar-se até que eu encontre salvação. Subirei para o meu quarto, fecharei a porta e só sairei de novo quando houver encontrado o Senhor. Quando toda a alma é dobrada para encontrar Cristo, então o Senhor aparecerá rapidamente e este será um tempo de encontro com Ele. Mas especialmente é um tempo de encontro quando o coração, enfim, confia completamente e implicitamente ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você descobrirá que Deus te encontrou quando você estiver acabado consigo mesmo e tomado o sangue e a justiça de Cristo para ser a sua única esperança, a única esperança da sua alma. Deus os guie a isso, queridos ouvintes, neste exato momento em que estamos aqui. Sei que existem alguns de vocês que estão buscando o Senhor. Existem alguns que ultimamente começaram a se encontrar com grande ansiedade. Espero que você não demore neste estado ansioso, mas que você o ultrapasse por confiar-se em Cristo e em Cristo somente. É um fim maravilhoso para a ansiedade quando você tem alguém para confiar e quando sua confiança está em alguém. O único alguém que pode lidar com toda ansiedade e todo medo, ao lidar com todo o pecado. Agora, confie em Jesus. Ele irá salvar-te, sim. Ele te salva no mesmo momento em que você crer nele. E ele nunca te deixará ir, mas te trará para a sua alta glória infinita. Por isso,
Todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Salmos 32, verso 6. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.